O espantalho que anda à noite. O sítio dos Mendonça sempre pareceu um lugar esquecido pelo tempo. Localizado nos arredores de uma cidadezinha pacata chamada São Martino, ele se escondia entre estradas de barro, vales enevoados e uma densa plantação de milho que parecia não ter fim. As construções eram antigas, uma casa de madeira que rangia com o vento, um celeiro escurecido pelo tempo e, mais afastado, um velho espantalho no centro do milharal, um ponto fixo na paisagem que todos evitavam mencionar. Naquela casa morava Lucas Mendonça, 17 anos, filho único, introspectivo e dono de uma curiosidade que muitas vezes o metia em problemas. Após a morte de sua mãe, 2 anos antes, Lucas passou a viver apenas com o pai, Raul, um homem severo, seco e marcado pela lida no campo. Desde então, o garoto havia se fechado no próprio mundo, desenhando cadernos cheios de figuras estranhas, espantalhos distorcidos, olhos costurados e sombras escondidas atrás de pés de milho. Lucas sentia que havia algo errado com aquele lugar. Desde pequeno, escutava as histórias que os vizinhos contavam ao pé do ouvido, boatos abafados sobre desaparecimentos na colheita, sussurros entre as folhas do milharal, sons de passos vindos da plantação quando ninguém mais estava ali. Alguns diziam que era o vento, outros diziam que era culpa do velho espantalho. "Esse boneco foi posto aí antes mesmo de você nascer, menino", dissera certa vez Dona Lourdes, a parteira da vila. "Seu bisavô costurou aquilo com pano de saco e cravou num poste seco depois de uma peste de corvos. Mas nunca ficou certo. Tem coisa ali que não é para mexer." Lucas ouvia tudo, mas sempre em silêncio. Nunca teve coragem de perguntar ao pai sobre o espantalho. O assunto parecia proibido. Raul evitava qualquer conversa sobre ele e, quando era mencionado, sua expressão endurecia. Uma vez, durante uma discussão, Lucas perguntou por que nunca entravam no milharal à noite. Raul se virou, olhos duros, e respondeu apenas: "Porque tem coisa que cresce melhor no escuro, e tem coisa que só acorda no escuro também." Na escola, Lucas não era popular. Andava com um caderno surrado nas mãos, vivia desenhando figuras que ninguém entendia e raramente falava com os colegas. Era considerado esquisito, mas ninguém o incomodava demais. Não por respeito, mas por uma estranha sensação de que havia algo sombrio demais naquele garoto calado que morava no sítio do espantalho. O campo ao redor do sítio tinha uma beleza cruel. Durante o dia, o milho balançava suavemente ao vento, com folhas verdes e douradas que criavam um som hipnótico, quase calmante. Mas ao anoitecer, a paisagem se transformava. As hastes pareciam se mover sozinhas, como se sussurrassem entre si. A brisa se tornava mais fria, e o silêncio entre os caules longos assumia um peso sufocante. A casa de Lucas rangia mesmo sem vento. E madeira seca e envelhecida parecia guardar lembranças de gritos e segredos antigos. O porão, trancado com cadeado enferrujado, era outro mistério. Lucas tentara arrombá-lo uma vez, mas o pai descobriu e lhe deu uma surra que deixou marcas por semanas. Do lado de fora, o espantalho seguia imóvel, de dia. À noite, ninguém tinha certeza. Lucas acordava algumas madrugadas com a sensação de estar sendo observado. Chegava a olhar pela janela e ver o campo calmo, mas jurava em seu íntimo que o espantalho mudava de posição de vez em quando. Às vezes, seu braço direito estava mais baixo. Às vezes, o chapéu virava para o outro lado. Certa vez, teve certeza que ele estava mais perto da cerca. Mas quando o sol nascia, tudo parecia no lugar. Certa tarde, Lucas resolveu registrar tudo. Começou um diário. "Hoje, às 3h47 da manhã, escutei o mesmo barulho, como se algo arranhasse a madeira do lado de fora. O espantalho continua no mesmo lugar, mas eu sei que ele se move. Eu vi, juro que vi. Talvez, se eu colocar marcas no chão, consiga provar." E assim fez.
Usando estacas e pedras, Lucas mediu cuidadosamente a distância entre o espantalho e a cerca de madeira. Marcou cada posição no chão e tirou fotos com sua velha câmera digital. Na manhã seguinte, algo estava errado. Uma das pedras havia sido empurrada. Só um pouco, mas o suficiente para ele perceber. Naquela noite, Lucas decidiu vigiar. Se escondeu no celeiro, de onde tinha uma visão parcial do espantalho. Armado com um binóculo, uma lanterna e o diário no colo, ele ficou ali por horas, lutando contra o sono. Por volta das 2 horas da manhã, quando a névoa começou a se formar sobre o milharal, ele ouviu um som baixo, um rangido. Parecia vir do poste. Ele mirou o binóculo. Nada. De repente, um estalo atrás dele no celeiro. Lucas se virou assustado, apontando a lanterna, mas não havia nada. Apenas o velho trator e as ferramentas penduradas. Quando olhou novamente para o campo, o espantalho não estava mais lá. Ele se engasgou com a própria respiração. Baixou os binóculos, passou a mão nos olhos, levantou-se devagar. Nada. O poste estava vazio. Lucas correu até a porta do celeiro. O silêncio do lado de fora era absoluto. A lua iluminava parte do milharal, mas onde o espantalho deveria estar, havia apenas o vazio e a sombra de hastes balançando. Deu 2 passos para fora. O chão estava frio. Pisou sobre algo macio, abaixou-se. Era palha, fresca, não havia dúvidas. Alguém ou algo havia andado ali recentemente. No dia seguinte, Lucas confrontou o pai. Pai, o espantalho, ele não estava lá de madrugada. Eu vi, ele sumiu. Depois reapareceu. Tem alguma coisa errada. Ele anda. Eu sei que anda. Raul estava com as mãos sujas de terra, consertando uma cerca. Nem levantou o olhar. Não inventa besteira, Lucas. Eu não estou inventando. Coloquei marcas no chão. Tirei foto. Ele se move. O pai então parou, olhou com calma para o filho. Por um segundo, seus olhos pareceram cheios de tristeza. Ou de medo. É melhor você parar com isso. O espantalho está onde deve estar. Sempre esteve. E você não deve mexer com ele. Nem falar sobre ele. E nem olhar para ele à noite, ouviu? Lucas ficou em silêncio, o coração batendo forte. Era a primeira vez que o pai falava sobre o espantalho em voz alta. E mesmo assim, havia algo na entonação. Algo sombrio, como se fosse um aviso real, não uma bronca. Naquela noite, Lucas não dormiu. E pela primeira vez, decidiu entrar no milharal. Lucas atravessou o campo como quem caminha em território proibido. As folhas do milharal roçavam em seus braços, úmidas pela neblina que cobria o chão. Cada passo era seguido de um leve estalo, como se a própria terra estalasse sob seus pés. Levava uma lanterna de mão, mas a luz era fraca, quase inútil naquela névoa espessa. Ele havia esperado o pai dormir. Exatamente às 2h17, horário em que registrara o sumiço do espantalho na noite anterior, decidiu que era hora. Pegou o caderno, a lanterna e uma faca de cozinha. Não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas sabia o que sentia. Uma certeza instintiva de que havia algo se movendo ali dentro. Algo que não deveria. O milharal parecia interminável. As plantas altas abafavam o som, como se engolissem seus próprios ecos. Em alguns momentos, Lucas parava e girava o corpo lentamente, sentindo que estava sendo observado. Era como se o campo inteiro estivesse vivo. Depois de alguns minutos, ele o encontrou. O espantalho, ali de pé, exatamente no mesmo lugar de antes, e ao mesmo tempo completamente diferente. Agora, os braços não estavam estendidos horizontalmente como sempre estiveram. Estavam levemente abaixados, como se tivessem perdido rigidez. A cabeça pendia para o lado esquerdo e o pano do rosto estava mais escuro, como se molhado. Lucas sentiu o estômago se revirar. O cheiro era forte, pútrido.
algo parecido com carne podre e palha úmida. Ele se aproximou. 10 metros. 5. Parou a 1 metro de distância e viu costuras estouradas, fios pretos pendendo da boca e dos olhos. Uma das mãos, antes claramente feita de estopa, agora tinha algo mais grosso. Pele? Não podia ser. Lucas tocou com a lanterna. E então um dedo humano apodrecido caiu do interior do espantalho, como se estivesse costurado dentro do braço. Lucas engasgou. Deu um passo para trás. Quase caiu. O espantalho tremeu. Por 1 segundo, apenas 1 segundo, ele jurou que o boneco moveu o ombro. Mas quando piscou, estava imóvel de novo. Ele correu de volta para casa, esbarrando nas folhas, tropeçando, com o som do próprio coração martelando nos ouvidos. Na manhã seguinte, Lucas decidiu contar a verdade para alguém. Procurou o único amigo que confiava, Davi, um colega de escola que dividia o mesmo gosto por mistérios e histórias macabras. Era um garoto magro, pálido, com óculos grandes e uma curiosidade insaciável. Cara, se você me trouxe aqui só para me mostrar um espantalho velho, eu vou te matar, disse Davi com sarcasmo, enquanto caminhavam até o celeiro. Ele se move, e eu acho que tem um corpo lá dentro, de verdade. Você tá ouvindo a si mesmo? Vem, eu vou te mostrar. Lucas o levou até as marcações no chão. As pedras que haviam sido alinhadas com precisão estavam deslocadas novamente. E havia marcas no solo, pegadas, mas não de bicho. Pareciam pés humanos, descalços. Davi começou a rir nervoso. Tá, isso é estranho, muito estranho. Mas talvez alguém esteja fazendo isso com você. Seu pai, algum vizinho. Lucas balançou a cabeça. O espantalho, ele se mexeu ontem. E caiu um dedo humano. Eu vi. Davi o encarou sério por um momento. E onde está esse dedo agora? Lucas hesitou. Eu corri. Não peguei. Ótimo, disse Davi. Uma prova perfeita que você não trouxe. Mesmo assim, Davi topou passar a noite no sítio. Eles se esconderam novamente no celeiro exatamente às 2 horas. Silêncio. Mais silêncio. E então, barulhos. Primeiro, passos. Depois, arranhões. Mas não do lado de fora, do teto. Davi arregalou os olhos. Lucas se levantou devagar, iluminando com a lanterna. Não havia nada lá em cima, só telhas e vigas antigas. Mas o som continuava, como se alguém estivesse andando acima deles. De repente, um estalo alto. A porta do celeiro abriu sozinha. Frio, vento. E ali, na entrada, o espantalho. Imóvel, mas agora dentro do celeiro. Ambos gritaram. Davi caiu para trás. Lucas tropeçou nos sacos de milho. A lanterna caiu no chão e girou, iluminando a silhueta grotesca do boneco parado, braços levemente abertos como se convidasse um abraço. Então, ele deu um passo e outro. O som seco da palha contra a madeira. Passos lentos, mas determinados. Lucas agarrou Davi e os dois correram pela lateral, saindo por uma janela quebrada. Caíram no chão de terra, rolaram e correram em direção à casa. Ao olharem para trás, não havia mais nada. O celeiro estava escuro, nenhum sinal do espantalho. Cara, o que foi isso? Davi arfava, apavorado. Eu te disse, ele se move. Isso não é possível. Lucas respirava pesado. A gente precisa descobrir quem costurou ele, quem criou essa coisa. No dia seguinte, Lucas vasculhou o sótão da casa. Entre baús e caixas antigas, encontrou um diário velho com as iniciais RM. Provavelmente de Raul Mendonça, seu pai. As páginas estavam manchadas, algumas arrancadas, mas havia trechos legíveis. Toda colheita tem um preço. O velho me ensinou. Um corpo, um nome, uma oferenda. O espantalho guarda o campo, mas também exige. Se não recebe, ele toma. O primeiro foi meu irmão. Meu pai nunca chorou. Disse que era a ordem.
que o campo floresceria. Eu tentei quebrar o ciclo, mas minha mulher, ela descobriu, tentou destruir o boneco. Ele não deixou. Lucas deixou o diário cair. A mãe, ela não morrera de doença como o pai dissera. Ela tentou acabar com o espantalho e foi morta. Mais tarde, naquele mesmo dia, Lucas confrontou o pai novamente, desta vez com o diário na mão. É tudo verdade, não é? Raul o olhou com olhos fundos, largou a enxada e caminhou lentamente até o filho. Você não devia ter lido isso. Minha mãe, você mentiu. Raul baixou a cabeça. Eu tentei, mas ninguém consegue acabar com ele, nem fugir. Ele não é só palha e pano. É um pacto, um espírito, um mal antigo que a gente herdou quando plantamos esse campo. Então, por que manter isso? Por que não destruir? Raul o encarou. Porque ele guarda. E se tentarmos acabar com ele, o que está dentro sai. Lucas não dormiu naquela noite. Mas pela primeira vez, o espantalho entrou em seu quarto. Passava das 3 horas quando Lucas acordou. A janela estava aberta. O ar frio cortava o ambiente. Ele sentiu um cheiro de terra molhada e palha. Ao se virar para a porta, ali estava ele, o espantalho. Dentro do quarto, braços caídos, cabeça tombada, boca agora completamente rasgada, como se tivesse gritado até a linha arrebentar. Os olhos, antes costurados, estavam abertos, e eles olhavam diretamente para ele. Lucas tentou se mover, mas não conseguiu. O boneco deu um passo e outro. Chegou ao pé da cama, ergueu a mão e tocou seu peito. A dor foi imediata, como uma agulha quente cravando o coração. Ele gritou e desmaiou. Quando acordou, estava deitado no chão do milharal ao lado do poste. O espantalho havia voltado para o lugar, mas agora usava a roupa de Lucas. Lucas acordou com o coração em disparada. Estava jogado no chão de terra batida, coberto por poeira e pedaços de palha. O céu estava acinzentado, um amanhecer morto. As roupas em seu corpo não eram suas. Eram trapos velhos, cheirando a mofo, o mesmo tecido que vira costurado no espantalho. Por um momento, o pânico o paralisou. Não sabia quanto tempo havia passado desde o toque gélido da mão do espantalho sobre seu peito. Lembrava da dor, de um grito que parecia vir de dentro de sua alma. Depois, nada. Se arrastou até a cerca. Sua casa estava ali, à frente, mas algo estava errado. A casa estava queimada, ou pelo menos parecia ter sido. As janelas estavam estouradas. A porta pendia de uma única dobradiça. A madeira preta, enegrecida. Um cheiro de fumaça impregnava o ar, mas não havia chamas, só as cinzas de um incêndio antigo. "Pai!" gritou, correndo em direção à porta. O interior era um caos. O chão coberto por fuligem, os móveis carbonizados. Mas não fazia sentido. Havia dormido ali na noite anterior. Isso não podia ser real. "Davi!" chamou desesperado. Nenhuma resposta. Lucas correu até o quarto. Encontrou o caderno no chão, aberto em uma página onde ele não havia escrito. Mas agora, em caligrafia irregular e tremida, havia uma única frase: "Você é o espantalho agora." O mundo girou. Ele se apoiou na parede, olhou para suas mãos. Suas unhas estavam negras, como se apodrecendo. Os pulsos tinham marcas de cordas. As palmas estavam ásperas, como se fossem de palha. "Não, não, não!" Saiu correndo, atravessando o campo, gritando por ajuda. Mas tudo ao redor parecia abandonado. Os milharais secos, a estrada coberta por mato alto, nenhum som de pássaro, nenhuma alma viva. Quando chegou ao vilarejo mais próximo, já sem forças, entrou no bar da esquina, ou o que parecia ser. O local estava vazio, as mesas cobertas por poeira, mas havia um rádio antigo ligado.
Hoje completam-se 15 anos do desaparecimento de Lucas Mendonça, adolescente encontrado morto no campo da família. Seu corpo nunca foi recuperado. Acredita-se que ele tenha se tornado mais uma vítima da maldição do espantalho. Lucas caiu de joelhos. 15 anos? E isso é impossível. Dizem que toda lua cheia ele volta, vestido com palha e olhos costurados. Um espantalho que carrega a alma do menino e toma outras. Lucas chorava. Então, ouviu o som de passos atrás de si. Virou devagar. Seu pai, mas não como o conhecia. O rosto coberto de cicatrizes queimadas, os olhos vazios, fundos, um sorriso horrível, forçado. Achei que você nunca acordaria, filho. Pai, o que está acontecendo? Raul se aproximou, sussurrando. O espantalho precisa de alguém, sempre. E agora, ele é você. Lucas tentou fugir, mas o corpo não obedecia. Suas pernas ficaram pesadas. A pele coçava, as veias escuras pulsando. Raul pegou algo do bolso. Uma agulha grossa e uma linha preta. Só falta fechar seus olhos, filho. Aí o ciclo estará completo. Lucas gritou, mas sua voz não saía. Queria correr, chorar, implorar, mas seu corpo já não era seu. A dor da linha atravessando sua pálpebra foi a última coisa que sentiu. Naquela noite, no campo silencioso, um novo espantalho foi erguido. Mais alto, mais sombrio. Seus olhos costurados ainda pareciam vivos, como se chorassem por dentro. E os corvos... Nenhum se aproximava. Eles sabiam o que estava preso ali dentro. O campo estava silencioso. A lua cheia pairava sobre o céu, projetando sombras longas e tortas por entre os milharais secos. O espantalho permanecia erguido, imóvel, com a cabeça levemente caída para o lado, como alguém enforcado prestes a quebrar o pescoço. A palha enegrecida, os olhos costurados com linha grossa, o corpo rígido, como se o tempo tivesse congelado nele a dor de um último suspiro. Mas não estava vazio. Lucas estava lá dentro, preso, vivo e consciente. Dentro de si, gritos mudos ecoavam. Pensamentos embaralhados lutavam contra a escuridão. Havia momentos em que ele se esquecia de quem era. Noutras, lembrava com detalhes da sua infância, da risada de Davi, do cheiro do café de sua mãe. E tudo isso o destruía um pouco mais, a cada ciclo. Não podia falar, não podia se mover, mas via tudo. Cada vez que um corvo se aproximava, ele sentia. Cada vez que um vento balançava seu corpo, era como se mãos invisíveis o cutucassem. E toda vez que a noite caía, ele despertava. Mas não sozinho. Havia mais alguém dentro dele, uma presença antiga, feita de fome e escuridão, a mesma que tomara o corpo do pai, e antes dele, de muitos outros, um espírito ancestral, enraizado na terra daquele campo maldito. Uma maldição passada de geração em geração, como uma doença esperando por carne nova. Naquela noite, ele não estava só. Havia um som no campo. Passos. Ali, é aqui que dizem que fica o espantalho amaldiçoado, disse uma voz jovem, animada. 3 adolescentes atravessaram o matagal com lanternas e celulares em punho. Riam nervosamente, como quem tenta fingir que não está com medo. Isso vai bombar no TikTok, comentou um deles. Melhor que aquele vídeo do poço assombrado, respondeu outro. Lucas queria gritar, avisá-los, correr. Mas a única coisa que podia fazer era observar e torcer para que corressem antes que fosse tarde demais. Os jovens chegaram perto do espantalho. Ué, isso é só um boneco podre, cara. Nem se mexe. Parece real demais. Dá até para sentir um cheiro estranho, tipo podre. Um deles, o mais ousado, puxou a cabeça do espantalho com força. Foi quando os olhos se abriram. Não todos. Apenas o suficiente para deixar escapar um filete escuro, como sangue coalhado. O garoto recuou assustado.
Eu juro que ele abriu o olho. Para de inventar, cara. Mas os outros também viram. E quando olharam de novo, o espantalho não estava mais na cruz. As lanternas tremiam nas mãos dos garotos. O campo ficou mais escuro. Um som de passos secos, arrastados, ecoava entre as fileiras do milharal. E então um deles desapareceu. Sem grito, sem luta. Apenas o som de algo pesado sendo arrastado pela terra. Rômulo! Cadê você? Rômulo! Os dois restantes começaram a correr, mas correr no escuro, num campo antigo e repleto de buracos, é um erro. Um deles caiu. Ao olhar para o lado, viu algo se movendo, palha arrastando no chão, linhas pretas balançando no ar. O espantalho estava ali, de pé, alto, imenso, os olhos costurados, agora abertos. A boca se mexeu, mas a voz veio de dentro da cabeça do garoto. Me ajuda, por favor. Era a voz de Lucas. O garoto desmaiou. Na manhã seguinte, os moradores da pequena vila acordaram com a notícia. 2 adolescentes haviam sumido no campo da família Mendonça. O terceiro estava em estado de choque, internado num hospital da região, repetindo a mesma frase. Ele me olhou. Ele falou comigo. A polícia revistou a área. Não encontraram corpos, apenas um espantalho, novo, mais alto que o anterior, com roupas modernas, tênis brancos encardidos, a cabeça pendendo levemente para o lado e nos olhos uma costura mal feita, como se tivesse sido feita com pressa. O agricultor que viu primeiro disse que o boneco parecia chorar. Semanas depois, Davi, agora adulto, visitou o campo. Nunca mais voltou ali desde a tragédia, mas algo o puxava. Um sonho recorrente, vozes. Parou diante do espantalho. Lucas, murmurou. O boneco tremeu levemente. Davi caiu de joelhos. Chorou. E sussurrou algo que ninguém jamais ouviu. Na manhã seguinte, não havia mais ninguém no campo, mas 2 espantalhos estavam erguidos lado a lado, ambos com olhos costurados. Ambos ainda vivos por dentro. E assim termina mais uma noite no campo onde o espantalho não serve apenas para espantar corvos, mas para guardar almas. Lucas, seu pai, e agora outros, presos, observando, esperando. Cada novo olhar curioso que se aproxima da cruz pode ser o próximo escolhido, porque o mal que habita aquele campo não está preso à terra, está preso às pessoas. E se você ouviu essa história até aqui, talvez já tenha sentido algo observando você por trás. Talvez você esteja mais perto do campo do que imagina. Ou talvez você seja o próximo espantalho. Se gostou dessa história, confira outras aqui no canal. E comenta aí, você teria coragem de passar uma noite naquele campo com o espantalho olhando direto para você? Curte, compartilha com quem gosta de terror de verdade e não se esqueça de olhar para trás, de vez em quando. Porque o espantalho anda à noite.